Boa noite a todos. Quando a gente começa a examinar a nós como sociedade, como seres, nós observamos que nós temos uma conduta que ela pensa sempre de uma forma individual. Eu busco aquilo que me dá prazer. Eu busco aquilo que, entre aspas, me realiza. Porém, na verdade, nós somos condicionados por uma indústria que nos impulsiona em determinadas direções, fazendo-nos acreditar que nós de fato queremos aquilo que nós estamos buscando. E na verdade não, nós somos condicionados como um gado é tocado no pasto. Troca de piquete não porque quer, mas porque alguém está conduzindo. E a sociedade, de forma geral, ela é dessa forma. Por que isso é uma realidade? Por que é tão fácil enxergar isso? Porque se nós tivéssemos nascido num país totalmente diferente, com uma outra cultura, a nossa postura seria outra. Então nós somos sempre o resultado do meio. E nós temos as nossas tendências, as nossas questões, que são as pulsões naturais que nós temos, as questões inatas, os nossos, digamos, declines morais, as nossas fragilidades morais. E todas essas coisas somadas junto, o meio potencializa aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos ainda de, digamos, de carência espiritual, por assim dizer. E nesse contexto, a família ela é vital para que a gente, pelo menos, exercer dentro de um núcleo mais reduzido algumas questões que são deveres que nós temos. Uma vez que nós acreditamos que somos filhos de uma força superior, de um Deus, certamente nós também temos deveres. Não dá para a gente viver existindo, seguir o nosso caminho pensando apenas em si. Mas se a gente não tivesse família, é bem possível que a gente seguiria a nossa vida pensando apenas em si mesmo. E hoje nós vemos pais e mães extremamente esclarecidos que pensam apenas em si. Porque os filhos já foram terceirizados, os filhos já são responsabilidade do colégio, da babá, porque os pais estão extremamente ocupados. Veja, mesmo com a sabedoria divina nos colocando dentro de um pequeno contexto, começa a exercer obrigações, mesmo assim nós estamos abandonando essas obrigações. Estamos terceirizando a nossa própria responsabilidade. Os filhos já não são mais nosso problema. E isso em todos os contextos, em todas as classes sociais. Isso é tão evidente que hoje as mães, os pais não têm mais o hábito de interagir com os filhos. Se o filho chora, basta dar um celular para ele e o filho fica distraído. Então é como se nós estivéssemos tirando de nós as obrigações, mesmo dentro dos lares. Agora suponhamos que não houvesse família. Como seria a nossa conduta? A família tem esse papel de tentar despertar em nós aquilo que nós temos de obrigação perante Deus e perante nós mesmos. Estimular em nós as virtudes divinas que nós temos, com a paciência, o amor. Conseguir enxergar o outro em suas necessidades, em suas carências, para que nós possamos também enxergar as nossas próprias carências e nossas necessidades reais. E eu estou falando das nossas necessidades reais, não daquelas necessidades que são criadas, as ilusórias, criadas por um sistema de consumo. Isso que o sistema de consumo nos oferece não é necessidade, é ilusão, é uma prisão. É diferente. Mas nós temos necessidades reais. Quais são? Qual a minha necessidade real? Quando passar essa vida, por exemplo, na matéria, qual será que vai ser o meu maior arrependimento? Será que eu vou me arrepender de não ter trabalhado mais um pouquinho para ter comprado um carro melhor, ou, enfim, ter adquirido alguma coisa material? Ou quando passar essa vida, o meu arrependimento vai ser no campo emocional, moral, ético, em termos de sentimento? Então, nós temos necessidades reais. Essas necessidades reais são de ordem moral, espiritual. Isso é real.
A necessidade da matéria também está dentro da natureza divina, é a lei do trabalho, para que a gente progrida moralmente e materialmente, para que os planetas possam progredir materialmente e moralmente. Se a gente só pensa num lado, o outro lado fica carente, fica deficiente. É como se a gente quisesse voar com uma asa só, e aí cai. São as nossas quedas morais. A família, ela tem essa imagem de nós recordarmos dos semelhantes, aquilo que nos torna semelhantes de verdade, para que a gente possa se enxergar, se amar e conduzir a nossa vida dentro de um equilíbrio, cuidando da minha parte moral, que é uma obrigação, que está dentro das leis divinas, cuidando dos meus sentimentos, cuidando de mim como espírito, cuidando de mim no campo mental, cuidando da minha mente, da minha saúde mental. Há vários aspectos que nós temos como condição natural. Isso são condições naturais. Não tem como tirar aquilo que é natural. Não tem como eu viver sem sentimento. Não tem como eu viver sem uma mente, sem emoções. Da mesma forma, o espírito só consegue progredir verdadeiramente quando ele assume as suas obrigações, o dever. Só que o dever para nós parece uma prisão, porque o dever de ser pai, de ser mãe, de viver em sociedade, de ter uma espiritualidade verdadeira, parece que nos priva, e de fato nos priva das ilusões. Mas o dever é justamente a chave que abre um outro campo do nosso ser, o campo da realidade, o campo do espírito. Sem o dever, o espírito não acessa essas camadas superiores de conhecimento e nem acessa essas camadas superiores de sentimento ou de espiritualidade. Se nós usássemos a nossa família com o intuito de amadurecer, de aprender a amar, de aprender a desenvolver a tolerância, a compaixão, o respeito, a solidariedade, ser realmente solidário. Costumamos, às vezes, tratar os visitantes, as visitas, melhores do que os nossos familiares. Costumamos tratar as pessoas na rua melhores do que nossos próprios familiares. Damos mais atenção aos estranhos do que aqueles dentro de casa. Mas será que os nossos sentimentos com as pessoas de fora, esses sentimentos são autênticos, são reais? Ou é só um verniz social, porque eu preciso ser sociável, como uma forma de adaptação? A família é o primeiro laboratório que nós temos para desenvolver valores humanos. As famílias são difíceis, às vezes, por uma necessidade que nós temos, que nós criamos essa necessidade. E como eu vou aprender a ter amor, compaixão, misericórdia, se tudo está harmônico? Como vou me testar como espírito se tudo funciona como eu quero? Como eu vou amadurecer se as coisas acontecem só do meu jeito? Todo mundo pensa igual a mim. Não há maturidade nisso. Isso é uma forma infantil de enxergar o mundo. É uma forma ainda muito infantilizada que nós temos. Há divergência na família por diversas razões, mas principalmente porque nós precisamos aprender a lidar com o diferente, com a diversidade. Precisamos aprender a ceder, aprender a calar, aprender a falar. A gente não sabe falar às vezes. A gente vai dar um conselho e acaba perturbando a pessoa. É conselho ou é para perturbar? A gente precisa encontrar essa moderação, esse meio termo, esse equilíbrio na família. É o nosso núcleo essencial para nós percebermos a nossa verdadeira natureza. Se a gente fica muito distraído, muito ocupado, isso perde importância. Aí a mãe fica só sendo uma pessoa rabugenta, o esposo só o cara chato, machista, a esposa só a perturbada, os filhos que só dão trabalho. E a família, que devia ser um lugar de alento, de acolhimento, torna-se apenas um lugar de conflito.
porque nós fugimos muitas vezes das obrigações. Quando a gente foge da obrigação, o nível de dificuldade na nossa vida ela aumenta. Quando nós aceitamos o nosso papel na família, principalmente, as coisas têm a tendência a ficar mais amenas, se atenuarem, ficar mais fluídas. Porque outras forças inteligentes, que é a nossa família espiritual, principalmente, vão contribuir para a harmonia, para a nossa própria cura. A importância que a família tem em nossa vida precisa ser vista por nós, por nós. Nós precisamos enxergar qual é o papel real da família. Não esse papel construído meramente socialmente, porque isso é um mercado que determina como as famílias vão se organizar. Mas perceber a família dentro desse reino maior, dentro do reino divino, e perguntar a nós mesmos qual é a função da minha família, a real função dela. Que Deus nos abençoe imensamente.